Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais uma reunião pública. Vamos fazer a leitura de uma página para a nossa orientação do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieroglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz, otimismo, esperança e alegria. Escreva contribuindo. Uma carta que sai do seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevermos. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos para mentalizarmos Jesus aqui conosco neste momento, para nos auxiliar, para nos intuir. A palestra que será oferecida pela nossa irmã Neuza. Pedimos também a espiritualidade amiga que possa abençoar todos aqueles nomes que se encontram em nossa cestinha, para os atendimentos. Pedimos também que as nossas águas sejam magnetizadas, para que todos nós que a bebermos nos sentirmos melhores. Assim, Mestre Jesus, queremos pedir permissão para darmos por aberto mais esta reunião pública. Que possamos permanecer na vossa presença hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A palavra a nossa irmã Neuza. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Centro Espírita e seu papel no socorro espiritual das criaturas. A importância que o Centro Espírita tem na nossa vida, né? O que é o Centro Espírita? O Centro Espírita ele pode ser um grupo, uma sociedade, um núcleo, uma fundação, uma instituição, uma fraternidade, uma associação, uma união. Tanto que a gente tem aqui no nosso terceiro seu, né, em Petrópolis, vários desses nomes, né? Por exemplo, o Grupo Espírita dos Humildes, temos a Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, temos, acho que é a União Espírita Allan Kardec, né? Então, temos vários nomes assim. Mas não importa o nome. O importante é o que o Centro Espírita representa na nossa vida. E é isso que nós vamos começar a estudar agora. Não importa o nome que o Centro Espírita tem. O Centro Espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na Terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o reconheceram. Nele, e só nele, a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações sinceros, devotados ao amor do próximo.
Trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o roteiro que Kardec lhe indicou. Isso está no livro Centro Espírita de Herculano Pires. Bom, então vamos analisar aqui. Nele, no Centro Espírita, a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. O que isso quer dizer? A gente não precisa ter pompas, a gente não precisa ter grandes altares, né, como em muitas casas tem, muitas outras religiões têm. A gente não precisa ostentar tanta coisa, mas a gente tem que perceber que é nesta casa que a gente cultiva a grandeza do coração. Aqui é onde nós vamos aprender a lidar com o nosso próximo, conforme Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente também não pode esquecer que a gente não é espírita só na casa espírita. Ser espírita aqui dentro é fácil, né? O primeiro lugar desafiador para sermos espíritas é dentro do nosso lar. Porque ali estão os nossos melhores e maiores professores que precisamos para esta encarnação. Ali está o nosso primeiro burilamento, os nossos primeiros passos para a nossa evolução, está dentro do nosso lar. Ali nós vamos encontrar muitos afetos, talvez desafetos, mas que precisam estar conosco nessa encarnação, para que possamos juntos evoluirmos, nos auxiliando, nos ajudando, nos amando. E Kardec traz para a gente que o roteiro do Centro Espírita é trabalho, solidariedade e tolerância. Isso até a gente vai ver num outro slide mais na frente. Trabalho porque o Centro Espírita é uma escola, é um hospital e é um local de trabalho, né? Onde aqui a gente vai se burilando também. Mas é interessante a gente perceber que trabalho na casa espírita não significa mesa mediúnica, não significa palestra, não significa só evangelização, não significa só determinadas coisas, não significa ser da diretoria, estar presidente. Não. Trabalho na casa espírita é coração aberto, é boa vontade, é carinho, é aconchego, é acolhimento. Esse é o trabalho do Centro Espírita. Esse é o trabalho da casa espírita. É a pessoa que está ali na recepção, já com um sorriso, uma mensagem. Aí a pessoa passa pela livraria, tem um cafezinho, tem uma boa tarde, tem um abraço. Aí a pessoa sobe, vem aqui, assiste o estudo da tarde, depois vai entrar ali, vai receber o passe, vai beber a aguinha frutificada. Então, é importante que a gente perceba o seguinte: a espiritualidade amiga, bondosa, misericordiosa, ela já está trabalhando a nosso favor lá da entrada do portão. A gente não precisa estar dentro da sala de passe para receber o medicamento que precisamos. A gente precisa estar aberto para a espiritualidade. Não adianta a gente entrar aqui dentro, na palestra, por exemplo, com o nosso guarda-chuva aberto. Porque aqui, todos nós já estamos sendo atendidos. Todos os irmãozinhos que vieram conosco estão sendo atendidos. Ali, a gente vai para um reforço. Mas nós temos que ter essa consciência de que todos os trabalhos na casa espírita, nós já estamos sendo atendidos. Quando nós sentamos com um grupo para fazer estudo, quando a evangelização está acontecendo, quando tem a vibração, conforme tem ali do lado as segundas-feiras, todos esses trabalhos nós já estamos sendo assistidos.
Os espíritas sabem o que representa o centro espírita? Essa pergunta de Herculano Pires, ela é bem interessante. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ou seja, nós, espíritas, não temos ainda a noção do que é o centro espírita no nosso planeta, na espiritualidade. Nós não conseguimos ainda alcançar a importância, a função e a significação do centro espírita no nosso planeta. Seguindo, Allan Kardec descreve em obras póstumas que o centro espírita é o ponto de objetivo comum de todos os esforços do espiritismo. Então aqui é um ponto da gente se encontrar, estudar e se esforçar para melhorar. Nós, conforme a gente estava falando, nós temos que ser espíritas em todos os lugares, principalmente no nosso lar, no nosso trabalho, na via pública, dentro do ônibus, em todos os lugares. Mas aqui é onde a gente aprende melhor, né? É ali que o Evangelho se transforma em ação. O estudo ilumina a mente, a prece fortalece o coração, a caridade alimenta a alma. Então, Kardec nos traz em obras póstumas que dentro do centro espírita o Evangelho se transforma em ação. Porque conforme a gente estava falando, o centro espírita, ele é uma escola, ele é um hospital, ele é um posto de trabalho, ele é um posto de atendimento. Ele coloca ali, o estudo ilumina a mente. E como? Quando a gente pega em casa, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que foi lançado por Allan Kardec, e a gente começa a ler as questões, elas nos tornam cativantes, elas vão, fazendo com que cada vez a gente queira ler mais. Mas quando nós estamos na casa espírita estudando o livro com um grupo, tudo se esclarece melhor, né? Por quê? Porque na hora que a gente está ali estudando, que 3, 5, 10, 12 cabeças pensam melhor do que uma. E aí cada uma dá um palpite, troca uma ideia. Às vezes às vezes não é. Não é bem assim. É isso mesmo, você teve uma ótima ideia. Então, com esse bate-papo, a ficha vai caindo. E a gente vai começando a entender melhor. Então, por isso que o estudo é de extrema importância no centro espírita. E o centro espírita, ele tem uma outra característica também. Ele não tem cadeira cativa. Ele não tem carteirinha de pós-graduação, de doutorado. Isso não existe. Divaldo Franco, em uma de suas últimas entrevistas, a repórter perguntou para ele: o senhor continua lendo o Livro dos Espíritos todo ano, como já foi dito? Ele disse: sim, continuo. Nossa, mas o senhor, com tanto tempo de doutrina, o senhor já sabe o Livro dos Espíritos de trás para frente, de cima para baixo, né? Ele falou assim: mas é sempre diferente. Não são as respostas que são diferentes, é o meu ponto de vista. É o momento que eu estou passando, que eu vejo aquela resposta com outro olhar, com outra forma. E é isso. Por isso, nós temos que estudar sempre. Mas eu já estudei o Livro dos Espíritos 10 vezes. Que ótimo, estude 11.
Porque depois que você... Porque para você ter estudado pela nossa casa aqui, o Livro dos Espíritos leva, se eu não me engano, 2 anos. Ou é 1 ano e meio ou é 2 anos. Então, para você ter estudado o Livro dos Espíritos 10 anos, você já está na casa 20. Parte desse princípio. Daqui a 20 anos, não vamos pensar para o futuro, vamos pensar no passado. Há 20 anos atrás, nós tínhamos a mesma mente, a mesma cabeça que nós temos hoje? Não. Nós agiríamos hoje da mesma forma como agimos há 20 anos atrás? Não. Então, o que mudou? Mudou o nosso ponto de pensar, mudou o nosso ponto de vista, mudou a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso modo de olhar as pessoas, o nosso modo de entender que cada um tem o seu momento de caminhada, que a gente não vai modificar ninguém. Existe uma frasezinha popular que diz que no casamento, quem é casado há muito tempo, como a Rosângela, que eu sei aqui, quando você casou, você falou assim: depois que eu casar eu mudo meu marido. Não muda, gente. Ninguém muda ninguém. O que pode mudar são os seus atos que mudam e fazem com que a pessoa mude. Nós temos até uma historinha sobre isso, possivelmente vocês conhecem. Um homem era casado e a sogra morava com eles. Mas era uma sogra que para ele era assim, um negócio intragável. E aí ele foi lá no Chico e reclamou com o Chico: Chico, eu não consigo mais viver com minha sogra. Eu não tenho mais condição de conviver com ela. Eu preciso de arrumar um jeito de acabar com essa velha. E tem que ser de uma forma, né? Chico deu uma garrafinha, falou assim: olha, isso aqui é como se fosse um veneno. Não, mas vai adiantar. Você bota 10 gotinhas por dia na comida dela ou no suco. Depois você me fala. E aí, mas toda vez que ela discutir, você fica quieto, porque você já sabe. Porque senão, se você discutir muito, quando acontecer alguma coisa, vão saber que é você. Vão desconfiar logo de você. Então você se mantém tranquilo. Todo dia ele ia lá e botava as 10 gotinhas no suco da mulher. Mas ele foi se mantendo calmo, porque não podiam desconfiar dele depois que a sogra morresse. Até que um dia ele percebeu que a sogra era uma pessoa maravilhosa, que a sogra era uma pessoa bondosa, dentro do jeito dela, da forma dela, mas que ela era uma pessoa boa. Aí ela voltou correndo lá no Chico. Chico, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz. Eu estou dando veneno para ela e descobri que ela é uma pessoa boa. E agora, tem como eu desfazer isso? Ele falou: calma, meu filho. Jamais eu te daria um veneno para você matar alguém. Agora, o que mudou não foi o remedinho que você botou no suco dela. Foi o seu modo de agir com ela, que fez com que ela se modificasse. E aí, você passou a vê-la como uma pessoa boa. Então, é isso que o estudo traz para a gente. Uma forma diferente de ver as coisas. A prece fortalece o coração. Gente, quem é que, na hora do aperto, não fala: meu Deus, me ajuda? Pode até não fazer uma grande oração, vai falar: ai, meu Deus, me ajuda, me dá força. É a hora que a gente mais lembra. A gente devia lembrar também na hora de agradecer. É muito bom. Mas sempre na hora do aperto, a gente lembra da prece. E a caridade alimenta a alma. A caridade. Qual é a caridade do Centro Espírita? A caridade do Centro Espírita é um abraço, é o acolhimento,
é o sorriso, é uma palavra amiga no atendimento fraterno, é a palestra, é o passe, é a água fluidificada, é o nome na cestinha que vai para a sala de mediúnica, é a cesta básica, é o estudo da gestante, é o estudo com a terceira idade, evangelização, jovens. Isso é a caridade da Casa Espírita. É essa caridade que alimenta a alma. Kardec nos trouxe no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Emmanuel disse a Chico que se fosse outra coisa, que ele não seguiria, que se algum dia ele, Emmanuel, falasse alguma coisa que estivesse divergente do que o Chico, do que Cristo falou e do que Kardec falou, que ele seguisse Jesus e que seguisse Kardec, não seguisse a ele como mentor. Por quê? Por que não botaram aqui fora do centro espírita não há salvação? Por que não é fora da igreja não há salvação? Porque religião vem de religar, ligação do Criador com a criatura. E essa religação, ela pode se dar em qualquer outro lugar, na igreja católica, nas igrejas evangélicas, nos centros de umbanda, na casa espírita, em qualquer lugar. Então, por isso Kardec colocou aqui, fora da caridade. E no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 469, a pergunta de como Jesus entendia a caridade: benevolência, indulgência e perdão. Então, na hora que nós estamos benevolentes, indulgentes e perdoando, ali nós já estamos fazendo a caridade. Espiritismo bem compreendido também está no Obras Póstumas. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, que nada deixe ao arbítrio das interpretações. O que ele nos traz aqui? O Espiritismo é fé raciocinada. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu nasci na católica, né? Minha família era católica. E aí eu tinha algumas vezes que perguntavam para minha mãe: mãe, mas por que é isso? É porque é. Mas por que é? Porque é. Porque o Deus quer assim. A gente não tem que discutir com Deus. Eu não estou discutindo, eu só quero entender. Né? E aí, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o Evangelho, toda a codificação, que a gente entende por que uma mãe que tem gêmeos nasce um filho saudável e um não saudável, na mesma gestação. Por quê? Porque Deus é injusto com um e é misericordioso com o outro? Não. A codificação nos mostra que é um resgate, é a bênção da reencarnação. Reencarnar para resgatar, para evoluir, para progredir. Então, quando nós temos essas dificuldades de entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem toda a resposta aí. Todas. Se a gente tivesse em algum problema na nossa mente, na nossa vida, afligindo o nosso coração, se a gente fizer uma prece, pegar o Evangelho, pegar o Livro dos Espíritos, a gente abre na página certa.
Não é verdade? Não tem um momento que a gente não abra numa página que vai trazer algum consolo para nós. Então, que a gente perceba que essas interpretações, elas são para esclarecimento, para nos mostrar a nossa fé viva e raciocinada. Que não é porque é. É porque tem isso acontecido ou acontecendo. A proposta de Joana de Ângeles para o Espiritismo, ela coloca praticamente a mesma coisa que Allan Kardec: espiritizar, qualificar e humanizar. E aí nós vamos ver agora, aqui ó, acho que eu passei uma mais, não, tá certo. A tríade alinhada com Allan Kardec. Qual é o trabalho? Espiritizar-se. O trabalho de adquirir o conhecimento espírita e de preservarmos tudo. Nós já comentamos sobre isso. O período que nós temos que dedicar ao estudo. Não adianta nós estarmos espírita nessa encarnação que é de extrema importância, agradecermos a Deus por estarmos espírita nesta encarnação, onde grandes mudanças estão ocorrendo, e nós não nos espiritizarmos. O que é você se espiritizar? É você aprender e na hora que você tiver que dar o seu testemunho, o espiritismo sai de dentro de você. Isso é espiritizar. A Gisele está aqui hoje e no sábado eu falei, quem não conhece a Gisele, né, filha da Isaura, esposa do Alexandre, no sábado eu falei no grupo de mãos dadas sobre a Isaura, porque o Orlando estava no grupo com a gente e ele perguntou para a Isaura: quantos anos de casada? Ela falou 53. Aí o assunto era outro, né? Ah, então você sente falta, não sei o que, não sei o que. Aí eu ainda acrescentei, falei: Orlando, e 3 dias depois que o doutor Luiz desencarnou, a Isaura estava aqui. Aí você fala assim: gente, 53 anos de casada e a Isaura já estava na casa espírita? Já. Sabe por quê? Porque ela tem o espiritismo para colocar para fora. Ela sabe dar o testemunho dela. Ela sabe que o doutor Luiz não morreu. Ele passou. É uma dimensão diferente. E ela tinha um compromisso aqui, se eu não me engano, foi para receber o Raul, não foi? Eu acho que foi. E aí, o que eu acho que foi o Raul é uma pessoa muito ligada à família. Ela não iria deixar de receber o Raul. Ela não iria deixar o compromisso da casa espírita. No dia que nós tivemos uma reunião aqui de trabalhadores, seu Léo veio aqui na frente falar uma coisa, e ele falou uma coisa certíssima. Pode até ter alguém que goste tanto quanto da UMEC como a Isaura, mais do que ela não tem. E é verdade. Ninguém nessa casa ama mais a UMEC do que a Isaura. Pode até gostar tanto quanto. Então, espiritizar-se, adquirir o conhecimento espírita, é o momento do testemunho. Ali eu tenho que mostrar: eu aprendi, eu estudei e eu aprendi, eu vou passar na prova. Essa é a prova, é o nosso Enem. É a hora de botar o espiritismo para fora. Confesso a vocês que estão longe, né? Mas tem exemplos para a gente seguir. Isso é bom, né? A gente tem espelho para ver que nós temos uma Isaura dentro da casa espírita. Solidariedade, qualificar-se para servir melhor,
para ser mais solidário. Qualificar-se significa estudar para auxiliar melhor. Estudar para estar na sala de atendimento fraterno e saber como acolher uma pessoa que chega aqui num momento difícil. Estudar para evangelizar. Nós temos evangelização aqui na UMEP de bebês. Como assim? Tem. E o que se faz? Eu não sei, porque eu não sou evangelizadora, mas eu tenho certeza que elas sabem como fazer. Temos os jovens. Quantas pessoas sabem aqui trabalhar com jovens? Que é uma fase difícil, a gente sabe. É uma fase de mudanças, de transformações, né? E quando tem os especiais, como a Rosângela está lembrando bem aqui, temos a turma dos especiais. Então, essas pessoas que estão à frente desse trabalho, elas se qualificaram. E se qualificaram como? Estudando, trocando ideias dentro do grupo, se aperfeiçoando através até de outros livros, não só a codificação nos traz tudo, mas não só da codificação, vamos estudar Divaldo, vamos estudar Chico, vamos estudar Sueli, vamos estudar tantos outros, né? Tolerância, ser mais humano. Quando somos mais humanos, somos tolerantes. Gente, quando Jesus disse, faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse com você, era isso aí que ele estava falando. Vamos ser tolerantes. Vamos aprender aquilo que a gente falou, ninguém muda ninguém. Vamos aprender que eu estou num determinado passo e o meu companheiro, a minha mãe, a minha irmã, seja quem for, está em outro passo, está em outra caminhada. Mas nós estamos caminhando. Independente do local que nós escolhemos para caminhar, pode ser na igreja católica, evangélica, umbandista, aqui, qualquer lugar, mas nós estamos caminhando. E Jesus disse que Deus nos criou simples e ignorantes, a todos, e que todos chegarão na angelitude, independente de lugar. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Isso faz com que cada um caminhe do seu jeito. Espiritizar. Pode parecer um absurdo. Espiritizar o centro espírita e um tanto paradoxal. No entanto, há centro espírita que só tem o rótulo, mas não tem espiritismo. Vamos ver partes, porque é muito delicado. O centro espírita não tem que se envolver com nenhuma terapia alternativa. Parte desse princípio. Centro espírita não tem cromoterapia, cristais, cores, não sei mais quantas coisas, Gisele, que a gente tem de terapia alternativa. Muita coisa, né? Acupuntura. A gente tem muita coisa. Todas maravilhosas. Eu, por exemplo, quando tive uma crise de coluna terrível, fui parar na mão do Rodrigo, porque eu não estava nem andando. Ele botou a acupuntura, botou as agulhinhas ali, eu saí bem. Legal, mas não é do centro espírita. Não é função do centro espírita. Se transformarmos um centro espírita em uma clínica, para lá vão pessoas aturdidas. Ou seja, aqui é um lugar de acolhimento, de abraço, de aconchego, de estudo, de palestra, de passe, de água fluidificada, de nome na cestinha para ir para a sala mediúnica. Isso é aqui.
Agora, fazer disso uma clínica, vamos botar uma sala com acupuntura, vamos botar uma sala com shiatsu, vamos botar uma sala... Não é isso. O centro espírita não é para isso. E isso, gente, está na codificação, que eu só não botei no outro porque não dava um espaçozinho. Qualificar. O que é qualificar? É adquirir características essenciais, típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, devo fazer um curso. Comentamos sobre isso. O grupo que vai fazer o curso do atendimento fraterno, o grupo que vai fazer o curso do passe, o grupo que vai preparar as aulas de evangelização, né? Muitas pessoas confundem qualificação com elitismo. Não é elitizar, não é intelectualizar. É equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo. Ou seja, eu, Neuza, não estou preparada para evangelizar. Eu não me preparei, eu não fiz um estudo para isso. Eu não estou preparada para lidar com os jovens. Eu não me preparei para isso. Mas muitas pessoas aqui estão se preparando e continuam se preparando e vão continuar estudando para se atualizarem sempre com isso. Então, isso é qualificar. É equipar de recursos. É trazer os recursos para cada situação, que são muitas, né? Aqui, então, nossa, como a gente tem coisa diferente. Humanizar. Então, humanizar é nesse sentido, é esta proposta de voltarmos a ser gente. Não ficarmos nos considerando muito importantes. O presidente do centro, o dono do centro, o supermédium, a pessoa mais formidável do século. Voltarmos às nossas origens, à simplicidade do coração, à afabilidade, à doçura, à cordialidade, o bom trato. Eu quero fazer um parênteses aqui, a simplicidade do coração. A doutrina nos diz que nós temos que ser simples, humildes, serenos, acolhedores. Mas a doutrina não diz, faça no centro espírita de qualquer jeito. Porque é simplesinho, não é simplesinho. Aqui é a nossa casa. Aqui é onde a gente recorre quando está com dor, quando está perdido, quando está aflito, a gente recorre aqui. Então, existem pessoas, a minha mãe era assim, ela ganhava um copo lindo. Aí ela falou, não vou guardar, vou usar o dia que tiver visita. Aí ela morreu, os copos ficaram lá, né? Então, isso sou eu, tá, gente? Eu estou abrindo parênteses para dar a minha opinião. Eu acho, primeiro, que nós temos que usar tudo que é nosso. Porque a gente não sabe o minuto seguinte. Muito mais amanhã, muito menos amanhã, muito menos o Natal. Eu vou guardar para o Natal, não sei se vou estar viva no Natal. Viva eu vou estar, né? Mas eu não sei se eu vou estar encarnada. Então, vamos utilizar as coisas. Agora, é lógico, existem coisas que a gente não vai usar no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma xícara de porcelana que a minha tia me deu. Está ali guardada. O dia que chega uma visita, eu vou servir numa xícara bonita, mas eu já usei. Agora, se vai uma pessoa na minha casa
E eu tenho uma xícara, eu tenho possibilidade de servir numa xícara, numa caneca, não precisa ser xícara de porcelana, uma caneca. Eu vou servir no copo de geleia, no café, por quê? Eu não gosto de atender bem a quem chega na minha casa. Eu não gosto de servir bem as pessoas na minha casa. Por que na casa espírita tem que ser diferente? Por que na casa espírita pode ser de qualquer jeito? Por que na casa espírita pode ser simplesinho? Não pode ser simplesinho. Salvo engano, essa flor aqui veio sábado. Sabe por quê? Porque a Gisele, o Alexandre, eles se preocupam com a casa espírita. E nós tivemos visita sábado aqui na casa espírita, que foi o Orlando e a Letícia. Então vamos botar uma florzinha diferente. Vamos botar um lanche diferente. Gente, nós não estamos falando de mega produção. Nós estamos falando de carinho, de atenção, de dedicação. E isso é para a casa espírita. Aí a pessoa que sai daqui, ela fala assim, nossa, eu fui tão acolhida na casa espírita, estava tudo tão bonito. Faz diferença se a mesa não tiver flor? Mas tendo a flor, não faz a diferença. Então, é isso, gente. Simplicidade, afabilidade, doçura, cordialidade, bom trato, boa vontade, carinho. Isso é fundamental na casa espírita. Aqui, novamente, a tríade alinhada com Kardec, onde ele colocou a tolerância, que é o cimento da união ideal. Missão dos Espíritas, está no Evangelho, no capítulo 20, os trabalhadores de última hora. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequenos, que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. No capítulo 20 do livro do Evangelho, Kardec nos traz, através dos Espíritos, que nós somos os trabalhadores da última hora. E por que somos os trabalhadores da última hora? Porque nós já fomos lá, os mártires do trabalho. Quem leu, sabe, e quem não leu, sugiro uma excelente leitura, o livro Ave Cristo, de Emmanuel, através de Chico. Ali vai mostrar muita coisa dos mártires. Vai mostrar muita coisa interessante. E tem a parte 2 da missão. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, ao vosso caminho e buscai a verdade. Em João tem esse trecho, Busca a verdade te libertará. E aqui, nessa parte do capítulo 20, que é o finalzinho do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Erasto traz essa mensagem para a gente. Como já falamos, o Centro Espírita é um hospital-escola. Para os que sofrem, é templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam a comunhão entre o homem e Deus. Aqui
é o local que a gente mais se aproxima. Claro que nós não precisamos esperar o centro espírita abrir na segunda-feira, na reunião pública de 2h30, para fazer uma oração. Óbvio, não é isso. Nós podemos fazer uma oração qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Mas aqui é um local mais aconchegante. A espiritualidade sempre está presente, porque quando a gente abre a casa espírita, a espiritualidade já começou a trabalhar. Quando a gente fecha a casa espírita, a espiritualidade continua trabalhando. O centro espírita é a nossa oficina. Quando nós entramos na casa espírita, devemos sentir os eflúvios do amor, da fraternidade. É o lugar onde nós treinamos as virtudes básicas, a fé, a esperança e a caridade. Aqui é o nosso local de treinamento, de aprender. É aquilo que eu comentei com vocês, é a hora de estudar. Para quando a gente tiver que dar um testemunho, de colocar o espiritismo para fora, a gente saber. Aqui a gente consegue recarregar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. O centro não é uma casa de um e de outro dirigente. É uma casa de Jesus. Somos todos cooperadores do Cristo. E a harmonia do ambiente depende do esforço de cada um. Como ensina Emmanuel, o centro espírita é um santuário, onde a alma se refaz para o serviço do mundo. Nós temos que perceber, nesse trecho, que o ambiente depende do esforço de cada um. Gandhi já dizia isso, né? O que eu quero no mundo, sai de mim. O que eu quero ver no mundo, eu tenho que fazer. Então, aquilo que eu quero, que eu desejo que aconteça para o mundo, tem que partir de dentro de mim. Eu não posso trazer para lugar nenhum, principalmente para a casa espírita, coisas mesquinhas, pequenas, que a gente vai ter discussões bobas. Para quê? Desarmonia. Não é esse o sentido. Isso não deve acontecer nem no nosso lar, que foi onde eu falei que é a nossa primeira escola. Então, aqui, primeiro, quando nós somos cooperadores do Cristo, a casa espírita não precisa da gente. Nós precisamos da casa espírita. O espiritismo, a espiritualidade não precisa da gente. Eles são e fazem. Nós é que precisamos do auxílio deles, da misericórdia deles para evoluirmos. Então, nós temos que perceber que o que nós fazemos na casa espírita é uma oportunidade de trabalho. É uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado, de carinho, de fé. Isso é o que a gente faz no centro espírita. Então aqui, como falou Emmanuel ali, o centro espírita é um santuário, onde a alma se refaz para o serviço do mundo. Que possamos ver o centro espírita como extensão do lar. Comentei agora há pouco quando falei da xícara, né? Oficina de trabalho, oportunidade que nós temos de evoluir. E escola de almas. Aqui é onde a gente aprende com as palestras, com a evangelização, com os estudos. É aqui que a gente aprende, é a nossa escola. E aí fica uma pergunta: como eu posso edificar o nosso centro espírita como um núcleo de transformação moral? Isso é dever de casa. Como que eu posso fazer isso? Né? E aí, eu trouxe pra gente um vídeo que vai falar
sobre o espírita do Carlinhos Conceição, que vocês sabem que eu amo, né? Peraí, não está saindo, gente. Parou aqui. Ah, eu já sei quem. Eu desliguei aquela hora. Deixa eu ver se agora vai. E na procura principia as conquistas do Eu testei com o Márcio, foi? Bom, mas se não for, eu tenho ela no celular, eu coloco. Só não vai ser vídeo. Eu dei uma paradinha aqui propositalmente para comentar que kardecista
Não existe. Nós não somos kardecistas. Não, a doutrina não é kardecista. A codificação foi feita por Allan Kardec. Mas, na música, como em livros, poesias, textos, teatros e tal, existe uma coisa chamada licença poética. Então, ele pode usar como licença poética isso na música, mas isso não existe na religião, na doutrina, não existe kardecista. Nós somos espíritas, ponto. E aí, voltando aqui, peraí que eu vou voltar aqui, e vou voltar lá na música, aqui. Esse trecho eu achei fundamental para a gente. Eu achei esse vídeo, essa música, muito oportuna para que a gente perceba, principalmente, esse início da música, quando diz que graças a Deus aqui eu encontrei a fé. Eu dei graças a Deus com toda a devoção porque eu já senti a vibração. E a casa estava em prece. A serenei, porque aqui a alma cresce. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações durante toda a semana. Uma boa semana a todos. Obrigada, Neuza, pela palestra da tarde, foi maravilhosa, temos a refletir, né, por tudo que você falou aqui, foi maravilhoso. Muito boa a palestra. Nós vamos pedir nesse momento a nossa irmã para vir fazer a nossa prece final e a seguir nós vamos para os recados e o passe. Boa tarde a todos. Vamos agora à prece, agradecidos pela linda palestra que nós tivemos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Mestre querido, bondosos codificadores dessa doutrina tão maravilhosa, que nos encoraja, que nos dá força nos momentos mais difíceis. Que possamos, Mestre querido, retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Que esse envolvimento de paz, de fraternidade e de fé possa chegar aos hospitais, em todo lugar onde encontrar o sofrimento,
nas prisões, nos lares. Mestre querido, contamos tanto com esse apoio, com essa doutrina que nos faz, Senhor, sentir a cada dia melhores. Que a paz do Divino Mestre possa chegar, Senhor, a todos nós, que possamos retornar melhores do que chegamos. Obrigada, Senhor, pela palestra de hoje. Obrigada por essa casa que nos abriga. Que assim seja. Obrigada, Alcideia. Nós vamos passar os recados e a seguir o passe. Nós aqui na casa, nós temos o atendimento fraterno antes das reuniões públicas. Nas segundas-feiras, o nosso atendimento fraterno é a partir das 13h30. Nas quartas-feiras, que nós temos palestras, o atendimento fraterno é às 19 horas. No sábado, também que nós temos a palestra, o atendimento fraterno é às 14 horas. Quem desejar passar por esse atendimento vai ser muito bem acolhido. E nós temos sempre informações na recepção, os nossos amigos que ficam na recepção. Aqui também, às segundas-feiras, às 16 horas, nós temos aqui na sala ao lado o grupo de vibração que faz os tratamentos espirituais. Quem desejar conhecer melhor, é só passar ali às 16 horas, pode permanecer aqui, que assim que for 16 horas o grupo vem buscar quem desejar ficar. E vamos para o passe. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Eu penso que aqueles que